Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, sexta-feira, 24 de maio, e a gente entrevista mais uma vez Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo aqui, e você? Tudo. Deixa eu só ver se. Ah, tá certo. Achei que não estava transmitindo no YouTube. Aqui não está aparecendo no YouTube. Se alguém puder checar, se alguém puder aqui mandar um comentário no chat se está tudo bem no YouTube, a gente agradece. Agradeço aqui, Rui, a Luciana Salazar, a Maria do Carmo, o Francisco Alencar, Hermógenes, que chegou como assinante. Vou ler o comentário aqui também do Nelson Henrique. Boa tarde, Léo. Rui, cadê as obras públicas que a gente votou Lula para fazer, Petrobras, etc? Está demorando. Dinheiro tem, grande abraço. Tente responder minha pergunta, vou deixar como prioridade aqui. Né? E a Valéria Reiter, desigualdade tem jeito, né? Vide Cláudio e Moro vitoriosos. Rui, olha só, vamos começar pela pergunta central do programa de hoje. Você perdeu as suas ilusões com Alexandre de Moraes, Rui? Eu? Você. Nunca tive nenhuma ilusão com Alexandre de Moraes, né? Era uma brincadeira, Rui. Estava só brincando com você, porque, na verdade, essa semana foi marcada pelo julgamento do TSE, né? E o Moro escapou por 7-0. Qual a leitura que você faz desse julgamento do Sérgio Moro, que poderia ter sido condenado segundo os próprios juízes que votaram? Então, não, ele cometeu várias falhas, mas não o suficiente para ser cassado. Diga, Rui. Bom, primeiro queria esclarecer que eu, de modo geral, não sou favorável à cassação de mandatos. Uhum. Eu acho que o mandato é dado pelo voto popular e teria que ser retirado pelo voto popular. Juiz não é eleitor. Agora, tirando isso de lado, que é uma questão de princípios, eu acho que, logicamente, nós estamos diante de vários pesos e várias medidas de acordo com a cara do freguês, né? Não há dúvida nenhuma sobre isso. O mais importante, no entanto, na minha opinião, é que é óbvio que se o pessoal está preocupado em controlar o bolsonarismo, eles não estão preocupados, pelo contrário, eles estão preocupados em preservar o aparato da Lava Jato, né? Que tem sido preservado sistematicamente. Nós temos que lembrar que o presidente do STF, nesse momento, era o principal lavajatista dentro do STF. O que, para mim, indicaria que nós temos que esperar alguma coisa meio sinistra de todo esse acontecimento, e que esse negócio de que há um combate contra a extrema-direita, etc., é tudo conversa fiada, porque qual que é a diferença entre um Sérgio Moro e um Bolsonaro? O Rui, essa questão de você ser contra as cassações de mandato, né, você já tinha colocado em outros programas, e eu acho que é uma posição válida, né? Porque o judiciário não pode retirar a soberania popular. Agora, o judiciário retirou a soberania popular quando houve a prisão do Lula, quando ele foi impedido de disputar as eleições de 2018, né? Sem falar no golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. Isso mostra que as instituições, então, são um instrumento do grande capital e que a esquerda deve perder completamente as suas ilusões no caminho da luta institucional? Sem dúvida. Tanto o TSE como o STF são tribunais políticos, né? Eles não, o tribunal, né, num país democrático, digamos assim, num sistema democrático, ele deveria ter o cuidado de cumprir a lei, né? O STF não é assim, nem o TSE, eles são tribunais políticos. Eles tomam decisões, aparentemente eles se apoiam na lei, mas as incoerências são gritantes, né, nesse caso, mas é tudo um problema político. E como é que fica, então, todo mundo que tinha esperança de que a salvação viria das instituições, Rui? Eu acho que nós... Bom, em primeiro lugar, seria necessário, né, uma luta por uma reforma dessas instituições. Não dá para você pegar um regime político, como é o regime político brasileiro, cheio de mazelas antidemocráticas, e falar, isso é a democracia, vamos defender isso tal como está. Eu acho que é uma posição absurda. Tem que haver uma reforma
das instituições. Esse regime ele sai do grande capital nacional e estrangeiro. Isso aí está muito claro, né? Não tem nada de democrático, não tem nada de antifascista, de nada. Tanto que a gente vê que nos países onde governos populares assumiram com base numa mobilização revolucionária, foi feita uma reforma das instituições, né? É o caso da Venezuela, e o caso da Bolívia, é o caso do Equador, né? Era necessária essa reforma. No Brasil também seria necessária, né? Deixa eu trazer um comentário aqui, Rui, do Rômulo Galo. Se você puder fechar teu microfone aí quando você não estiver falando, que está dando um retorno aí, Rui. Vamos lá. Rômulo dizendo, Rui, Dirceu, Moro, Castro salvos na mesma semana. Pode haver um acordão para a salvação geral até de Bolsonaro? Como a gente está nesse tema, vou te pedir para responder isso, Rui, antes da gente voltar para aquela questão dos investimentos que estava lá no começo, né? Bolsonaro vai ser salvo, generais serão salvos, as prisões vão ficar só naquelas pessoas que já foram presas pelo 8 de janeiro? Ou vem mais gente graúda? Eu acho que é um acordão. Não sei se Bolsonaro vai ser salvo em geral, né? Mas eu acho que quem está na expectativa de uma liquidação do Bolsonaro vai se desiludir, né? Não sei se o Dirceu entra na conta de vamos salvar o Bolsonaro e vamos salvar o Castro, o Moro e o Dirceu. Não sei se é isso que está acontecendo. Não sei se dá para afirmar isso daí, tá? Agora, a tendência nesse momento não é uma tendência a perseguir aparentemente ninguém, né? E, Rui, nesse contexto, então, quer dizer, como é que você acha que vai se dar? Como é que vai ficar, na verdade, como é que a sociedade vai lidar com o fato de que depois do 8 de janeiro, então, vão sobrar só aquelas pessoas irrelevantes presas, condenadas a 17 anos de cadeia? Eu acho que até aquelas pessoas vão acabar sendo liberadas, porque eu vi que foi feito um acordo, né, que a maioria das pessoas já foi liberada com base num acordo de isenção, né? Eu acho que aqueles que foram presos, pegaram 17 anos, também vão sair da cadeia, também vão... Acho que essa etapa aí da suposta luta contra o golpe, contra o fascismo, ela passou totalmente, na minha opinião. Então, estamos entrando em uma outra etapa, né? E para entender a situação política nacional, precisa entender a situação política internacional, né? Por exemplo, o caso dos militares. É muito óbvio, né, que o imperialismo não vai permitir que a cúpula do exército brasileiro seja duramente atacada, né, golpeada, no momento em que a situação internacional traz as piores perspectivas possíveis para o imperialismo. A gente vai entrar nesse ponto, então, Rui. Vamos só voltar para a primeira pergunta para não desviar, que foi essa aqui que veio sobre os investimentos, né, os grandes investimentos. Na sua opinião, eles estão saindo na velocidade adequada, estão demorando? Você acha que essa aqui do Nelson Henrique, ele falou assim, cadê as obras públicas que a gente votou para serem feitas, Petrobras, etc. Está demorando. Você acha que essa mudança na Petrobras é positiva? A saída do Jean Paul Prats e a entrada da Magda Chambriard? Eu acho muito positiva. Queria interpretar isso daí, né? Acho que precisa ser interpretado. Isso aí mostra que a política que foi traçada pelo Lula no começo do governo está se esgotando. Que era uma política assim, uma no cravo, outra na ferradura. Tá? Então, ele colocou Jean Paul Prats, que ele achava assim, que poderia fazer uma parte da política que ele considerava correta e, ao mesmo tempo, ter uma boa relação com os especuladores internacionais. Eu acho que o caso Jean Paul Prats mostrou que isso daí fracassou total e completamente. E pressionado pela falta de resultados, né, o Lula, pelo menos no caso da Petrobras, ele deu uma guinada à esquerda, porque é muito visível que essa senhora que assumiu a Petrobras, ela está muito à esquerda, né? Ela já falou que
vai para a margem equatorial, né? Chega de conversa mole de mudanças climáticas, que vai investir, que vai reativar as empresas ligadas à Petrobras, quer dizer, toda uma mudança, é um giro de 180 graus nessa política, da política do Lula na Petrobras. Agora, depende do IBAMA, né? Depende da autorização do IBAMA de qualquer maneira. Você acha que vai haver um confronto no governo Lula entre a Petrobras, o IBAMA e o Lula vai ter que arbitrar? É possível, mas eu acho que se houver esse confronto, a Petrobras vai atropelar o IBAMA. Não é por acaso que a pessoa deu essas declarações, né? Inclusive o ministro das Minas e Energias pediu a mesma coisa na posse dela e tal. A grande dúvida é, isso daí é um ato isolado ou é uma política é uma mudança de política geral? Essa é a dúvida. Eu acho que o governo Lula será forçado a evoluir à esquerda. Num momento de dificuldades para o imperialismo que coloca desafios para o Brasil. Uhum. Leandro Ferrari ele fala assim: que tal o Salto descendo as garras no Brasil para defender a democracia? É sério que o Brasil 247 encampa o lero-lero de democracias versus autocracias? Não, a gente nunca encampou essa conversa, pelo contrário. Agora, a gente trouxe as entrevistas que foram dadas nos últimos dias por várias autoridades dos Estados Unidos defendendo que o Brasil tem uma aproximação maior com os Estados Unidos, não com a China, não com outros países, em nome dessa aliança democrática, né? Inclusive tem um porta-aviões estacionado na Baía de Guanabara, George Washington, gigantesco, fazendo exercícios militares. Como é que você está vendo, então, esse momento de fragilidade do imperialismo e de tentativa de domínio total da América Latina? Eu acho que isso exemplifica bem o problema que a gente mencionou da Petrobras, né? O espaço de manobra, né, entre os polos opostos da situação política vem diminuindo consideravelmente. A política do Lula é a política de manobrar no meio, ora para a esquerda, ora para a direita. Eu acho que essa política não tem mais o terreno para se apoiar, né? Você vê, os Estados Unidos está exigindo um alinhamento com o imperialismo. O Lula vai fazer isso daí? Acho muito difícil que ele vai fazer. Ele vai manobrar, mas qual é a margem de manobra? Agora, a pressão do imperialismo é uma pressão que parte da situação, né, muito grave que o imperialismo está enfrentando internacionalmente. É muito grave a situação. E significa que eles vão pressionar bastante. Vai ter pressão internamente também, vai ter pressão interna sobre o governo Lula. Tem um monte de... Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, eu vi a matéria, inclusive, no 247. Acho que foi no 247. O Itamaraty tirou uma nota por causa da descoberta do corpo de eles falam brasileiro. Na verdade, é um sionista, né, que fazia parte do exército israelense. Descobriram o corpo dele, ele teria sido morto no dia 7 de outubro. Aí o Itamaraty tira a nota reiterando que o que aconteceu na faixa de Gaza foi um atentado terrorista. Eu acho absurdo nessa altura do campeonato, né, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro tirar uma nota desse tipo. Primeiro que é mentira. Essa matéria aqui, ó, o Itamaraty lamenta a morte do Michel Nisenbaum e reitera a condenação pelo terrorismo, como você está falando. Então, é absurdo isso daí. Isso aí mostra que a pressão do imperialismo está dentro do próprio governo Lula. Não sei como é que o Lula permite isso daí também. Mas ele não tem exatamente que se equilibrar, Rui, entre o imperialismo e os seus próprios desejos? Então, mas você vê, essa nota não acho que reflete a política do Lula. Eu acho que reflete uma pressão que existe dentro do Itamaraty a favor do sionismo. Nós estamos entrando no 8º mês de um massacre espantoso em Israel, e o Itamaraty, na maior cara de pau, né, reitera a sua condenação do Hamas. E a condenação do Netanyahu, cadê? Se é para se equilibrar, teria que falar. Não, né, o Hamas, apesar que o negócio do Hamas foi desmentido assim à exaustão. E o Netanyahu, todo mundo está condenando. Tem até pedido de prisão para ele. A Corte de Justiça Internacional, Rui, essa semana,
hoje, na verdade, determinou o fim da ofensiva em Rafah. E o Josep Borrell, que é o principal diplomata aí da União Europeia, está dizendo que a União Europeia terá que escolher entre o Estado de Direito e Israel. Então a situação não está simples também para o imperialismo, né? Os países europeus estão se descolando, né? Tem uma divisão já dentro da União Europeia, né? Eu vi que o primeiro-ministro, não sei de que país era, e um dos países da União Europeia falava que se o Netanyahu, se a corte decidir que ele é culpado, se ele aparecer no país, ele vai preso. Foi na Alemanha que falaram, se ele for à Alemanha, terá que ser preso. Eu acho que falaram em outros países também. Quer dizer, é uma situação complicada, porque o que eles fizeram lá é difícil, né, de você manter qualquer tipo de autoridade política se você vai ser cúmplice daquele... E eles já são muito, né? A cumplicidade é muito grande também já. Está comprometendo a ideia de que esses países têm governos democráticos, né? De que eles apoiam a lei internacional, de que eles apoiam soluções humanitárias para os conflitos, tudo isso daí está vindo por terra, né? É muito grave. E o Itamaraty faz essa loucura. Eu não sei como é que o Lula e o PT permitem isso. Me parece ser o equilibrismo. Deixa eu ler aqui o Rafael Cardoso. Lula quer agradar a todos, está esquecendo da base, estou desanimado com o governo para o agro, tudo, para pequenas empresas nada, gasolina cara, alimentos caros. Essa questão da gasolina, em tese, vai mudar agora com a nova presidente da Petrobras. Essa é uma das possíveis mudanças, né? Mas aí ele vai ser pressionado pelo mercado, tudo isso que a gente conhece. Rui, ficando ainda na questão internacional, há uma tendência aí de que o Netanyahu seja rifado pelo imperialismo, dada essa divisão, esse racha no próprio bloco imperialista? Opa, peraí, pode falar. Desculpa. Perdão. Eu acho que o imperialismo não quer rifar ele. Mas há uma divisão cada vez maior, porque nós temos que entender que a dominação imperialista não é uma dominação isolada. Você tem que se apoiar em outros setores. Tá? Você tem que ter uma base de apoio na classe média, por exemplo. Não dá para dizer que a classe média é imperialista. Ela é pró-imperialista. Ela tem uma inclinação política pelo imperialismo. Na burguesia média dos países, etc. E tal. E eu acho que é uma pressão muito grande que leva o imperialismo a ficar preocupado com a própria integridade do seu domínio político. Porque isso tudo pode explodir, né? Já a tensão é muito grande em vários países aí. Então, talvez o imperialismo se veja forçado a sacrificar o Netanyahu, mas eles não querem. E como é que você está vendo? Você falou dessa questão do Itamaraty, mas teve um outro movimento que a gente noticiou ontem, com destaque hoje também. O chanceler chinês veio ao Brasil. O Brasil e China estão oferecendo uma proposta de paz para a Ucrânia. Como é que você vê essa iniciativa do Brasil e da China? Eu tenho a caracterização desde o começo de que a política do Lula, a política, digamos assim, natural dele, é uma política em defesa do bloco, não é a defesa do imperialismo, é a defesa do outro bloco. Agora, o problema é que o Lula é muito pressionado, né? Eu acho que a iniciativa junto com a China é uma iniciativa importante. A Ucrânia está condenada, já era, né? É muito difícil. Eles estão tentando extrair assim a última gota de sangue dos ucranianos para criar problemas para os russos, mas a Ucrânia já está completamente condenada. E então, focando na questão agora imperialismo e América Latina, Rui, como é que você vê a entrevista da generala estadunidense dizendo que o Brasil tem que se afastar da China e priorizar uma aliança com os Estados Unidos? Como é que isso vai se refletir na política interna aqui? Bom, é a velha política imperialista, né? Puro sangue. O Brasil tem que. O Brasil não tem nada, menos ainda que seguir as determinações dos Estados Unidos, né? Ainda mais de uma pessoa que é um general, não é nem chefe de governo, nada. Mas é uma ingerência e é uma tentativa de condicionar a política externa brasileira, né?
Eu acho que essa pressão vai aumentar, infelizmente, né? Infelizmente, é natural que aumente, e o governo Lula vai ter muito trabalho aí para se equilibrar no meio das pressões contraditórias em que ele vive, né? Como a gente vê por vários comentários, né? Há uma insatisfação com o governo Lula porque ele não consegue efetivamente governar. A pressão do imperialismo é muito grande, a pressão do imperialismo da direita e tal é muito grande. Ele não tem maioria no Congresso. É um governo que está se equilibrando aí a duras penas, né? Enquanto a situação estiver como está, tudo bem, dá para ir tocando para frente, embora os resultados venham a ser muito pequenos. Agora, se acontecer alguma coisa negativa aí, né, algum tipo de crise econômica mais profunda, uma quebra das bolsas de grande impacto e tal, ou algum tipo de manifestação popular mais agressiva que possa ser identificada como uma manifestação contra o governo, essa situação vai deixar o governo em maus lençóis, né? Nós temos, e a gente não deve excluir, porque, veja bem, nós temos aí a greve do funcionário público, dos professores e tal. O governo tem procurado tratar isso daí com luva de pelica, o que eu acho que é a maneira correta de tratar. Tem que negociar, tem que conversar, né? Teve gente que queria agredir os professores aí, mas isso aí seria uma loucura de fazer. Agora, isso pode piorar, né? O professor não vai derrubar o governo, mas se tiver alguma crise mais por baixo, o governo vai ter que mudar de política. Você vê algum risco de golpe no horizonte, Rui? Eu acho que sim, né? Não de imediato. Não vejo que haja uma articulação golpista. Mas eu acho que se a situação não se definir, né, o imperialismo, no desespero em que ele está, pode tentar uma aventura de derrubar o governo do PT. Quando ele faz essa pressão que a gente vê, né, da comandante aí da frota norte-americana, isso aí já é um sinal de que isso pode evoluir para um golpe, né? E se o governo Lula não mudar, não acho que o governo Lula vai mudar a política de aproximação com a China, com a Rússia, com o Irã, nada. E aí, como é que vai ficar? Eu quero compartilhar com você aqui, Rui, nessa linha das pressões sobre o governo Lula, a capa da revista Veja dessa semana. Lógico que a Veja não é mais o que foi no passado, mas é curioso, né? Está aqui, ó, começou a maratona. Há mais de 2 anos do próximo pleito já está em curso a corrida de presidenciáveis para ver qual deles será o nome forte da oposição em 26. Aí eles colocam o Bolsonaro fora, o Tarcísio na frente, o Caiado em segundo, Michele em terceiro, o Zema em quarto e o Ratinho Júnior do Paraná em quinto, né? Bom, basicamente é como se dissessem assim, olha, a corrida para ver quem é o nosso candidato. Como é que você vê já esse movimento assim, tão cedo, tão prematuro, para tentar forjar um novo nome da direita brasileira? Vou liberar aqui, pode falar. Isso aqui deixa claro que direita e extrema-direita, né? No Brasil elas são muito parecidas. Então, vendo aí a perspectiva de um candidato único, né? Primeira coisa que chama atenção é isso daí. Eles estão articulando, eles estão se sentindo confiantes com isso, né? E, de fato, é para se sentir confiante, porque se o candidato for apoiado pelo Bolsonaro, que parece que há uma negociação nesse sentido, e for apoiado pela direita tradicional, quer dizer, PSDB, MDB, grandes jornais, os grandes capitalistas, os especuladores, os banqueiros, a coisa vai ficar feia para o PT, seja qual for o candidato, inclusive o Lula. Não vai ser um passeio, não. Vai ser difícil. É provável que a burguesia já tomou a decisão de derrotar o Lula em 2026? Eu tenho a impressão que sim. Né? Que isso daí sim, ela já... E que ela está trabalhando com essa hipótese, na medida em que ela também não está vendo nenhuma hipótese no sentido de tirar o Lula do governo antes, né?
Mas então é travar até 2026 e depois derrotar, né? Seria isso o cenário. E é um cenário muito ruim, né? Porque seria assim uma... O governo sairia assim com... Não tem aquele poema que fala que você deve sair com estrondo, né? Não sairia com estrondo. Ele desapareceria no horizonte. Seria muito ruim. Leandro Ferrari, Rui, mas o Brasil não... Aí voltando ao tema internacional. O Brasil não será logo intimado a deixar de ficar em cima do muro em termos internacionais? Eu acho que ele já está sendo intimado. Vou dizer mais ainda. A morte do presidente iraniano, ela deu lugar na imprensa burguesa brasileira a um conjunto de matérias verdadeiramente escatológicas. Né? O jornal o Globo tirou: morre o carniceiro de Teherã. O presidente era conhecido como carniceiro de Teherã. Ninguém faz isso daí normalmente, né? O Irã... Um carniceiro que reuniu milhões de pessoas no seu funeral, né? Exatamente. É um homem muito popular, né? O motivo pelo qual a imprensa trata ele dessa maneira é muito claro. Né? O Irã é um grande perigo para o imperialismo. Eu acho, inclusive, que o país que mais desequilibra a situação hoje em dia não é nem a China nem a Rússia, é o Irã. E, logicamente, que o ataque ao Irã vai ser, já está sendo, né, enorme. Então, o governo PT vai ser muito pressionado nesse sentido. Esse bloco Irã, China e Rússia, eles vão fazer uma campanha de propaganda na imprensa, em tudo, na televisão, papapá, que vai ser uma coisa... Esqueçam fake news. Nós vamos entrar numa um outro nível de deformação e calúnias e mentiras. Vai ser uma coisa muito impressionante. E o Brasil, ele está na linha de fogo, porque o que é o bloco China, Rússia e Irã? É o BRICS, não é? Exatamente. Rui, só falando em fake news, só registrando, né? No dia de hoje, o Tarcísio demitiu o secretário de investimentos que tinha feito uma grande fake news ano passado sobre um investimento de 50 bilhões de dólares da Ucrânia. Aí de quem foi a fake news? Foi da CNN, né? A respeitável CNN foi a grande propagadora dessa mentira. A Ivana Marta está dizendo: Rui, gostaria que você não acertasse sempre, ainda fico com uma pequena esperança de que suas previsões não se realizem. O Rui tem o apelido de Cassandra, né? A Cassandra da política brasileira. E esse comentário... Oi, Rui, pode falar. Não, eu tenho boas previsões, né? Eu acho, por exemplo, que o sionismo, o Estado de Israel estão com os dias contados, não é uma previsão ruim, né? Mas essa previsão, vamos ver, está aqui anotado, vamos ver se ela vai se realizar. O camarada 17 está dizendo: Rui, Musk diz que a cultura woke é uma farsa para implementar o comunismo, já o PCO diz que é para favorecer o imperialismo, né? Nessa aqui, evidentemente, parece que o PCO está certo, né, Rui? Mas como é que você vê essas figuras? No fundo, essa cultura woke, ela cria uma divisão na sociedade, né? E uma falsa divisão entre setores, quer dizer, um dizendo que não, ser de esquerda é isso, e o outro quer dizer que todos são comunistas, mas, no fundo, em geral, quem está brigando em torno do identitarismo, da cultura woke, quase todos são imperialistas. Então é uma briga de mentirinha, né? Muitas vezes, né? Diga lá, Rui. Não, a extrema-direita, nós temos que entender duas coisas sobre ela. Primeiro, que eles são os farsantes. Não pode se levar a sério o que fala a extrema-direita na maioria dos casos. Você vê que eles falam que eles defendem a liberdade de expressão. Mas com o negócio do sionismo, eles se colocaram na linha de frente do ataque à liberdade de expressão. Então, levar a sério esse pessoal... Em geral, todos os identitários de esquerda e de direita se unem em torno do sionismo, por exemplo. Também tem isso daí. Agora, e eles têm uma visão distorcida das coisas, né? Por exemplo, para a extrema-direita, o Partido Democrata norte-americano já é quase comunista, o que é uma barbaridade em termos intelectuais, falar isso daí. Então,
não tem sentido, né? Para eles, o liberalismo político atual já é comunismo, porque eles são tão conservadores que eles acham que tudo que está à esquerda deles é comunismo. Né? Não tem nada a ver. O Biden não é comunista, o Biden é o chefe do imperialismo mundial, muito mais do que o Musk, inclusive. Ele é uma direita mais importante, mais sanguinária, mais destrutiva do que o próprio Elon Musk, do que o Trump. Né? Então, é uma deformação da coisa. Né? Agora, é lógico. É meio básico, né, Ruiz? Vamos lá, essa do Fábio Carneiro, ele está dizendo assim, ó, é só seguir o dinheiro que financia a cultura woke para saber se são a favor do comunismo ou do imperialismo. As fundações que financiam a cultura woke, elas não são chinesas ou russas, elas são do imperialismo, né? Então, fica meio óbvio, né? A gente vai encontrar aí milionários, né? Vai encontrar o sionismo. O sionismo é totalmente a favor da cultura woke. É uma incongruência essa declaração. Né? A campanha do sionismo é que os árabes são contra gays, mulheres, etc., e eles são a favor. Eles são a cultura woke, o sionismo. E o sionismo não é uma coisa de esquerda, é uma coisa fascista. É uma doutrina e um movimento político fascista. Mas tudo bem, a gente. Né, propaganda, isso é propaganda da direita, tudo é comunismo e tal, para assustar, né, os conservadores, a classe média mais conservadora, o comunismo vai roubar sua galinha e tal. Olha aqui, Rui, hoje eu fui semi-cancelado e eu vou terminar. Metade do cancelamento foi a entrevista com o Aldo Rebelo de manhã, a outra metade vai ser essa entrevista aqui. Né? O Aldo ele saiu do PCdoB, né, exatamente porque o PCdoB foi sendo tomado por essa cultura woke. Né? E aí ele lançou um livro sobre a Amazônia, defende a ideia de que a Amazônia é dos brasileiros, deve ser assim, mas o Jair Bolsonaro foi nesse lançamento, assim como o general Vilas Boas. Né? Como é que a gente explica um paradoxo desse? Eu estou até te perguntando, porque eu acabei de receber aqui um tweet do Roberto Requião, que eu respeito, e ele escreve assim, PCdoB, o Aldo já não é mais do PCdoB, mas está lá, Bolsonaro foi no lançamento do livro do Aldo, caiu o Aldo, cumprimentou e eles tiraram uma foto juntos. Né? Como é que você vê esse tipo de encontro? Então, eu acho que o Aldo Rebelo ele é sinceramente nacionalista. O Bolsonaro não acho que ele seja nacionalista em nenhum sentido. Acho que é pura demagogia política dele. Vilas Boas também. Tá? Não acho que eles são nacionalistas. Estão fazendo demagogia. Agora, eu não sei direito qual que é a perspectiva política do Aldo Rebelo. Né? Ele entrou no governo do Nunes, que é um governo bolsonarista, mais ou menos. Não sei se ele considera que esses setores são nacionalistas, de fato. Eu não considero. Aqui está dizendo que o próximo a lançar um livro com o Bolsonaro será o Rui Costa Pimenta. Está no lançamento do seu próximo livro. O Bolsonaro estará lá, Rui. Acho muito difícil, viu? Os bolsonaristas, só para informação desse companheiro, os bolsonaristas, juntamente com os sionistas, eles estão com uns 10 processos contra o PCO. Não vamos cair no conto do vigário de que o PCO é de direita, porque o PCO defende a liberdade de expressão. Isso é um conto do vigário. Existe uma real ideologia fascista ou é doutrinação? Pergunta aqui o César, Rui. Existe. Não, aí depende do que a gente chama de ideologia, né? Se nós considerarmos como ideologia toda uma visão de mundo estruturada e tal, não existe. Fascismo é uma colagem aí de coisas em grande medida irrelevantes, né? De mitos e tal. Agora, se a gente considerar como um movimento político que tem algumas ideias que eles procuram impor, sim, existe uma ideologia fascista. É uma ideologia bem mambembe, né? Não tem muito fundamento em nada, não é coerente, não é profunda, não é nada, né? Não é como, por exemplo, o marxismo. O marxismo é a ideologia da classe operária, é toda uma coisa muito profunda, muito abrangente. Assim como o liberalismo e a democracia
são uma ideologia da burguesia, né? A visão de mundo do capitalismo. O fascismo não chega a ser nenhuma dessas duas coisas, mas existe um corpo de ideias aí que são confusas, mas que a gente pode dizer que são do fascismo. Vamos voltar aqui ao tema da liberdade de expressão. O Rui, então, muitas pessoas nessa semana, né? Algumas disseram, não, precisamos ainda acreditar no Supremo, o Supremo vai prender o Bolsonaro, outras disseram que não, que há um grande acordão, que o voto do Alexandre de Moraes, inclusive no caso do Moro, deixou claro tudo isso, etc. e tal. Aí vamos falar sobre a liberdade de expressão. Aconteceu essa semana, não sei se você se lembra, naquele projeto 2630 para combater as fake news, tinha um capítulo grande que era sobre como as big techs devem pagar as empresas de comunicação. Isso saiu do PL 2630, que subiu no telhado, e eles aprovaram nessa semana, não o projeto em si, mas o projeto avançou na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, um projeto 1354, que tem exatamente esse capítulo de como as big techs devem pagar empresas tipo Globo, Folha, Estadão, etc. e tal, né? E aí, isso aí aparentemente vai passar na surdina, fora de um projeto de combate às fake news, vai vir um espeto aí para obrigar as grandes empresas de tecnologia a financiar o, entre aspas, jornalismo profissional. Estou compartilhando aqui uma matéria da revista Economist, dizendo que houve uma lei canadense nesse sentido e que foi um grande fiasco. Em vez de ajudar as empresas independentes de comunicação, prejudicou. Você que sempre tem feito essas previsões, então você acha que a mídia independente estará ameaçada com esses movimentos que estão acontecendo nos bastidores aí? Nós temos aqui diante de nós um problema da maior gravidade, né? Os acontecimentos das últimas semanas e meses, eles deixaram claro que esse problema de controlar a internet, que não é o que você colocou, né? É o projeto de controlar as internets, etc. Isso daí é uma política militar do imperialismo. O imperialismo caminha para um enfrentamento militar com China, Rússia, Irã, não sei como é que vai se dar isso daí, mas por falar em previsões, né? Eu prevejo que vai haver um enfrentamento militar de algum tipo aí, de grande envergadura, lógico, porque enfrentamento militar já existe. Então é preciso controlar a informação. Guerra sem controle de informação é fora de cogitação, né? É absurdo. Então nós temos que colocar esse problema nessa perspectiva. Agora, eles vão conseguir fazer isso daí? É outra história, porque há muita resistência, né? E esse projeto para favorecer as grandes empresas de comunicação é totalmente antidemocrático. Por que o Globo e não o 247? O que eles têm de especial? A rigor, tudo são órgãos de informação. São órgãos jornalísticos. A nossa imprensa do PCO, ligada ao PCO, também. Por que não? É mais um privilégio aí feudal dos senhores feudais da comunicação, né? Eles recebem canais inteiros de televisão para serem utilizados só por eles, enquanto que o povo não fala nada, recebem rádio, recebe um monte de coisa, recebe dinheiro do Estado, e o resto da comunicação não recebe nada. Por quê? Porque, rigorosamente, do ponto de vista jurídico, né, o órgão de comunicação pequeno e o grande são a mesma coisa. Não pode haver distinção. É um privilégio, é uma irregularidade, é uma ilegalidade, na verdade. Mas, pelo jeito, eles vão passar, porque eles sempre conseguem dar um jeitinho, né? Agora, vai dar certo? A matéria do The Economist é interessante. Eu, por exemplo, se fosse dono de rede social, não pagava, não. Tirava o material de lá. O Facebook fez isso. O Facebook tirou o jornalismo, basicamente. E aí as big techs estão fazendo isso. Elas estão tirando o jornalismo e colocando a inteligência artificial no lugar, né? Rui, outro fato interessante sobre a comunicação dessa semana foi a vaquinha empresarial para salvar o estado de São Paulo.
grandes grupos aí do capital financeiro, da burguesia nacional, juntaram 160 milhões de reais e vão salvar o Estadão, né? O Estadão está em campanha aberta contra o Lula, como sempre esteve, meio também em campanha pelo Tarcísio. Você vê isso já como um sinal de unificação da burguesia contra o Lula para 2026? Essa grande vaquinha empresarial para salvar o Estadão? Eu acho que sim. É um órgão importante, né, para a propaganda do grande capital. Eu diria que é um dos mais importantes, porque é mais lúcido, né, mais... como é que se diz? Mais centrado nos interesses abrangentes do grande capital, porque a Folha e o Globo eles são mais influenciados por determinadas coisas que acontecem, né? Você vê que quem defendeu o Temer o tempo todo e tal foi o Estadão, né? O Estadão criticou o Globo, lançou aquela denúncia contra o Temer, falou que era um erro e tal. E do ponto de vista da burguesia era uma política mais sensata, né? Eu acho. Eu acho que a situação do governo Lula na grande imprensa vai se deteriorar bastante. Está se deteriorando e vai se deteriorar ainda mais. Eles vão procurar impedir o PT de governar por todos os meios que eles tiveram. E agora nós estamos nos aproximando da eleição municipal. Aí, então, nesse momento aqui, a coisa tende a ficar muito feia. Deixa eu trazer esse comentário aqui, Rui, do César. Na guerra é melhor neutralidade ou tomar partido? Já que vai haver esse enfrentamento do imperialismo contra o resto da humanidade, como é que o Brasil sobrevive nessa guerra? É complexo, né? Porque o Brasil, desse ponto de vista, é um país dividido. Tem uma esquerda grande, mas é uma esquerda meio gelatinosa, não toma uma posição firme, né? E tem uma direita grande. Então, quer dizer, a tendência a dividir o país nessa crise é muito grande. Lógico que nós teríamos que tomar uma posição a favor dos países que defendem o interesse dos povos, né? E não o interesse das grandes empresas monopolistas do imperialismo. Seria uma barbaridade. Agora, desculpa, eu acho que a direita está mais avançada nessa delimitação ideológica. Eles estão preparando o terreno, eles criticam a Rússia, a China, o Irã nem falar. Eles vão preparando o terreno, enquanto que a esquerda não vive naquele negócio gasoso, né, da esquerda petista. O resto eu não vou nem falar, que você nem sabe o que eles defendem. Eu concordo aqui com o Lula sem chuchu, que diz que temos que defender o governo Lula com todas as nossas forças. Ô Rui, a gente vai ter que fechar um pouquinho mais cedo hoje, mas eu queria que você comentasse essa charge aqui. Você está ficando notório na Folha de São Paulo. Eu achei uma charge... A charge, na verdade, ela tem duas funções. Ou fazer pensar, ou, na verdade, fazer rir. Né? Essa aqui não conseguiu nem fazer pensar, nem ser engraçada, mas, de qualquer maneira, é do Cláudio de Oliveira, na Folha de São Paulo, e aí está lá o Rui, do Partido da Causa Operária, dizendo assim: para expressar nossa profunda consternação com a morte do presidente do Irã, a camarada usará véu por 8 dias e só se ausentará do Brasil com autorização do marido. E aí tem lá uma pessoa também, talvez uma militante do PCO, dizendo: Ibrahim Raisi vive, abaixo as potências ocidentais. Né? É uma tentativa, Rui, de desqualificar os seus argumentos pela questão identitária. Né? Não, veja bem, o Rui vai querer oprimir as mulheres para combater o imperialismo. Diga, Rui. A Folha de São Paulo tem autoridade nenhuma para atacar o PCO com um argumento esquerdista, né? De fato uma barbaridade essa charge aí. Mas mostra a preocupação deles, né, com o PCO e com o Irã também, com as duas coisas. Eles acham que se mostrar que o PCO... Porque essa charge acontece porque nós enviamos aí uma nota de condolências para o governo iraniano, que é um país que nós consideramos que é muito importante. Morreu o presidente e enviamos a nota. Nós não falamos nada
em geral, de política, né? Apesar que a nossa posição sobre o Irã é clara. Até publicamos uma matéria hoje no 247 em defesa do Irã. É um debate que tem que ser feito. Aí o pessoal pega isso daí para falar que, né, nós estamos defendendo que a mulher tem que usar véu e tal. É um besterol, isso aí em última instância, né? Não foram os únicos que falaram, não. Teve na direita, né? Teve bastante repercussão esse negócio. Eu vi várias matérias aí até acho que hoje no Mundo Militar tirou uma nota falando do PCO. O PCO apoia a teocracia. A teocracia iraniana. Então, para a gente fechar aqui, 2 perguntas. O Lula sem chuchu. O que você acha? Devemos ou não defender o governo? E o camarada 17. Há um racha na burguesia mundial? Se sim, você prefere gente da laia do Musk? Qual a posição deve ser a da esquerda, Rui? Bom, eu acho que nós devemos defender o governo Lula contra todos os ataques da direita, né? Acho que aí não deve haver neutralidade. E é uma posição importante porque o país está numa instabilidade política muito grande. Sobre a burguesia, né, nós temos que entender que há, sim, uma divisão, mas essa divisão ela não é uma divisão exatamente dentro da burguesia imperialista, mas que é uma espécie de exceção nesse sentido, né? O Trump não é representante dos grandes monopólios financeiros e tudo. Isso aí é uma crise do próprio sistema imperialista. Ele está perdendo uma parte do que sempre foi a sua base de sustentação, que era o capital nacional desses países. Mas aquilo que a gente já falou outras vezes, né, sobre essa questão da globalização, desglobalização, mas o tempo está correndo aqui, Rui. Chegou uma última pergunta, eu queria só te passar essa antes da gente fechar. Sua posição sobre a greve nas universidades federais? Eu sou a favor da greve. Acho que o governo tem que negociar com os grevistas, deveria procurar atender as reivindicações, né? Não sou favorável a usar a greve para criar um movimento no sentido de botar abaixo o governo do PT. Isso não sou favorável. Mas sou favorável. E sobre o anterior, o rapaz perguntou: devemos ficar do lado desse ou daquele? Não. Não temos que ficar do lado de nenhum dos dois. É isso. Obrigado, Rui. Obrigado e até a próxima. Eu estou com um compromisso aqui em cima da hora. Valeu. Abraços.